Atenção, tripulantes! Nova transmissão recebida. Está no ar o Centauri News. Será que o rover Curiosity encontrou pistas de vida antiga em Marte ou apenas só mais um punhado de moléculas sem dono? O rover detectou compostos orgânicos parecidos com os tijolinhos de DNA, mas ninguém sabe dizer se vieram de micróbios, de meteoritos ou de reações químicas comuns. No Centauri News de hoje, a gente examina essa descoberta com calma, sem alarde. Depois de mais de uma década rodando pela cratera Gale e subindo o Monte Sharp, o Curiosity fez algo inédito. Ele usou um reagente químico chamado TMAH pela primeira vez em outro planeta. É basicamente um experimento de química úmida, onde ele quebra moléculas complexas em pedaços menores para conseguir analisá-las. E um detalhe que dá peso à descoberta: o rover tinha apenas 2 vasilhas desse reagente a bordo. A equipe de controle guardou os 2 frascos por anos, esperando o alvo certo, e acabou de usar o primeiro. E o resultado saiu agora: mais de 20 moléculas orgânicas diferentes foram detectadas em arenitos ricos em argila. A argila é particularmente interessante, pois ela preserva todos esses compostos químicos em seu interior por anos e anos. Mas antes de sair comemorando qualquer coisa, é preciso indagar. O que isso significa? Significa que estamos olhando para a matéria orgânica que está preservada em Marte há cerca de 3,5 bilhões de anos. Para dar uma ideia, aqui na Terra, nessa mesma época, a vida estava começando a surgir. E Marte, naquele passado distante, tinha água líquida na superfície e uma atmosfera que protegia contra a radiação. Ou seja, tinha todas as condições que a gente conhece para a vida começar. Não há nenhuma razão conhecida para que isso também não pudesse ter acontecido lá por Marte também. Entre essas moléculas, 5 delas nunca tinham sido observadas em Marte antes, e 2 merecem destaque. A primeira é a benzotiofeno, um composto que contém enxofre e geralmente chega aos planetas através de meteoritos. A segunda é ainda mais interessante, é uma molécula com nitrogênio cuja estrutura lembra os precursores do nosso DNA. Claro, é importante pisar no freio aqui. Existe uma enorme distância entre encontrar esses tipos de moléculas e encontrar DNA. Como disse a cientista que liderou o estudo Amy Williams, isso são os tijolos, não a casa. E esses tijolinhos podem ser formados por processos geológicos sem qualquer vida envolvida. O experimento atual não consegue dizer se vieram de micróbios marcianos antigos, ou de meteoritos, ou de reações químicas naturais. Porém, tem um detalhe que torna isso tudo ainda mais animador. Por muito tempo, a comunidade científica achava que a radiação intensa na superfície de Marte, com temperaturas abaixo de 100 graus negativos à noite e sem proteção atmosférica, teria destruído qualquer molécula orgânica complexa. E essa descoberta mostra o oposto. Mostra que materiais grandes e complexos conseguem sobreviver no subsolo marciano. A variedade de moléculas que encontramos sugere que uma diversidade química se preservou nos sedimentos antigos, apesar de bilhões de anos de radiação e do processo de diagênese, que é a transformação do sedimento em rocha. E o que o Curiosity fez lá em Marte já está servindo de guia para as próximas missões. A mesma técnica com TMAH vai ser usada no rover Rosalind Franklin, da Agência Espacial Europeia, que está programado para ser lançado em 2028. Ele pretende perfurar até 2 metros de profundidade para buscar assinaturas desse tipo. E também na missão Dragonfly, que vai para Titã, uma lua de Saturno. Além disso, o achado de Curiosity se alinha com o que o Perseverance, outro rover, que está em outra região de Marte, também tem observado. Ambos encontraram evidências de carbono macromolecular e com compostos aromáticos. Isso indica que o carbono orgânico está melhor preservado em Marte do que a gente imaginava. Então, voltamos para casa hoje sabendo o que de novo? Bem, primeiro que Marte não é um deserto morto do ponto de vista químico. A composição do planeta é muito mais complexa do que pensávamos. E se houver vida microbiana por lá, os vestígios químicos dessa vida devem estar preservados até hoje em algum lugar. O Curiosity nos mostrou onde procurar e nos deu a confiança de que as ferramentas certas podem encontrar esses vestígios. Ainda não sabemos se trata de vida em si, mas agora sabemos exatamente onde estão esses tijolinhos. Centauri News
Transmissão encerrada.